Boa noite, irmãos e irmãs da Renovação Carismática Católica, vocês também ligadinhos aqui na nossa Rádio Alvorada, a Catedral do Amor, né? Em 106.3, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast, né? Pode incendiar, né, Wesley? Boa noite. É isso aí, David, boa noite, a paz de Jesus, a você, a família carismática da Arquidiocese de Londrina e de todo o Brasil. Agora está iniciando o podcast mais carismático do Brasil. E David, hoje nós temos aqui uma ilustre presença, alguém que é muito caro para mim, que eu admiro muito, que eu amo. Posso chamá-lo aí de pai, amigo, irmão, porque nós, em cada situação, nós nos damos aí apoio. É nada mais, nada menos do que o sacerdote Padre Luiz Senegali. Aê! Seja bem-vindo, Padre, ao nosso programa, a sua bênção. Obrigado, Deus abençoe vocês, Deus abençoe também vocês que neste momento nos acompanham, e é uma imensa alegria poder partilhar aquilo que realmente o Espírito Santo ele fez na minha vida, uma imensa alegria. Ô Padre, nós queremos hoje começar um pouco diferente. Tá bom. Nós queremos começar orando hoje, Okay. fazendo uma oração. Sim. E pedindo para que você que está nos acompanhando, talvez você está aí dirigindo, está aí fazendo algum tipo de trabalho, está orando, mas o podcast é para contar a história da experiência, mas hoje a gente queria rezar um pouquinho. Pode ser? Pode. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, nós queremos te pedir o teu Espírito Santo, que o Senhor possa assim derramar sobre nós e todos aqueles que nos acompanham. Queremos te pedir a graça, Senhor, de poder entrar no coração das pessoas, através das ondas sonoras, das redes sociais, mas para que o teu Espírito possa fazer aquilo que ele queira fazer na vida de cada um. Que não seja só apenas um programa para contar alguma história que não mude a vida, mas que seja um programa de experiência do batismo no Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, a tua graça nessa noite e que os nossos pecados não impeçam a tua graça acontecer. Nós oramos agradecidos por Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, Padre? Amém. Amém. Padre, fala aí. O senhor já teve uma experiência, então, com o Espírito Santo? Com certeza. Na renovação carismática, antes, como foi isso? Como que o senhor conheceu a renovação carismática? Nós queremos saber de tudo. Tá bom. Conta os detalhes. Perfeito. Conta tudo. Até os meus 11 anos de idade, eu morava no sítio ali, no bairro Pedregulho de Alvorada do Sul, né? E tinha uma pessoa ali do meio social que eu sentia alguma coisa que o meu espírito não batia, né? Um primo meu que tinha naquela época 20 anos. E esse meu primo, eu sempre dizia para os meus pais, para minhas irmãs, eu não gosto dele, né? Parece que alguma coisa ele tinha de diferente. E aí, como criança, todos nós tínhamos os nossos trabalhos dentro do sítio, né? E um dia eu estava sozinho, apartando os bezerros, e aí então esse meu primo me pegou, me levou para um lugar bastante isolado, e esse meu primo então me abusou sexualmente, né? Então eu sou vítima de um abuso sexual bastante violento. E durante toda a minha vida, uma vida sofrida, uma vida de amargura, uma vida de bullying, uma vida de muito sofrimento, né? E lógico, todo abusador, ele faz ameaças na sua vida, dizendo que vai te matar, dizendo que vai matar alguém da tua família. Então eu cresci com muito medo. E ele fazia isso? Quase todos os dias. Nossa. Depois do abuso, ele chegava e a presença dele já me causava medo, me causava espanto. E ele morava no sítio? Exatamente, eram 4 casas, meu pai e mais 3 irmãos, ele morava no sítio, então ele era uma presença praticamente constante. Tipo, né? Uma colônia, né? Era uma colônia, exatamente. E como a minha mãe cozinhava muito bem, ele ia comer comida na casa da minha mãe, para me colocar medo, né? E daí depois, então, mudamos para a cidade e o tormento continuava, porque todo domingo ele estava em casa, porque meu pai jogava cacheta com os amigos, ele ia jogar cacheta, né? E eu sempre vivia com medo. Então, eu nunca brincava junto com os meus primos sozinhos, porque para mim todos eles era farinha do mesmo saco. Então, tinha medo de homem, né? E quem mais me educou foram as minhas irmãs. E essa educação com as minhas irmãs, o que o padre adquiriu? Umas delicadezas, né? Então sempre sofri bullying, sempre fui zombado, sempre fui chamado, né? Sempre fui julgado, sempre fui condenado. E daí então eu encontro um amigo, né? Um amigo entre aspas, né? Da escola.
E daí então eu estava desabafando com ele falou assim, eu vou te levar para um lugar onde você vai ser curado. Né? Mas eu nunca imaginava que esse lugar não era a igreja. Ele me levou num centro espírita. E ali então eu recebia os passes, recebia as orações, né? Só que era sempre triste. Depois o meu primo mudou para o estado de São Paulo, né? Mas todo ano ele vinha passar as férias, ele vinha ali na minha casa. Nesse período todo, quando eu tinha 17 anos, eu tentei o suicídio, tentei o enforcamento, né? Mas uma irmã minha chegou a tempo, quando ela percebeu, então tirou a corda da minha mão, né? Então uma angústia, uma dor... Uma angústia, uma dor muito grande, porque você sofria bullying. E as pessoas te condenavam, as pessoas te julgavam. Sem saber a sua história. Sem saber a minha história, porque Sim. as pessoas são assim. Elas julgam o outro, ou seja, julgam o livro pela capa. Né? Então eu vivi esse tormento. E aí então no centro espírita eu recebia passe, né? Eu recebia passe. E daí depois, quando eu tinha os meus 19 anos, eu recebi uma proposta que a minha irmã já morava em Rondonópolis, Mato Grosso, de ir trabalhar na Samba, que é uma, não sei se existe ainda os dias de hoje, e lá eu trabalhei na Samba durante algum tempo, alguns meses, né? Minha mãe ficou muito doente, eu tive que voltar. Só que a minha mãe era muito apegada, né? Então eu era o filho caçula. Eu voltei com medo da minha mãe falecer e do meu pai falecer também. Só que daí, a minha irmã, ela foi muito sábia. Ela já tinha preparado o meu encontro com a Igreja Católica, certo? Porque então tanto em Rondonópolis, eu continuei participando do Centro Espírita. Voltei para Alvorada do Sul desempregado. Quando a Amélia e o Carlos Garcia levou a ficha para mim da experiência de oração, em 1987, eu falei, não vou, porque eu estou muito magoado com Deus. Porque a minha vida, Deus não me ama, a minha vida foi somente sofrimento, somente dor, ressentimento, mágoa e o desejo de matar o meu primo. Então eu alimentei isso durante muito tempo, né? Mas daí, naquela noite, isso foi uma quarta-feira, né? Quando foi aquela noite, eu fui dormir e eu ouvi alguém batendo na porta. Daí eu levantei, fiquei com medo, né? Porque eu falei, bater na porta uma hora dessa, de novo. Na terceira vez, eu abri e eu escutei uma voz falando ao meu ouvido. Sou eu quero você. E daí eu já levantei naquela quinta-feira, né, o meu coração já começou a voltar à alegria, e aí então, para a Amélia Garcia e para o Carlos Garcia, né, que eram da renovação, todo o casal que foi o anjo da guarda da minha vida, então eu fui fazer a experiência de oração, em 1987. Em Alvorada? Em Alvorada do Sul, na creche social lá em Alvorada do Sul, chegamos lá, era 5 horas da tarde, a experiência de oração começou sexta, 6 horas da tarde, com lanchinho, as pregações do semeador, as pregações da samaritana, as pregações do filho pródigo. Do filho pródigo eu chorei muito, porque eu me sentia aquele filho pródigo, né? Mas o meu coração, ninguém sabia de nada ainda, né? Mas o meu coração ferido, machucado, né? Com medo de participar, porque infelizmente, até mesmo dentro da igreja, tem as pessoas que te julgam, que te condenam. Fiz a experiência de oração e naquela palestra, quando uma pregadora, eu não me lembro o nome dela, de Florestópolis, ela falou assim, Deus é amor. Ali então eu chorei muito, né? Chorei muito, e daí sentou um servo do meu lado, já foi orando por mim, e aquela palestra, quando eu ouvi falar que Deus era amor, então já começou uma nova história na minha vida. Começou a desmontar, né? Exatamente. Tudo aquilo que, eu não gosto muito dessa palavra, mas começou a desconstruir, né? Exatamente. Desconstruir tudo aquilo que tinha sido construído, infelizmente. Exatamente. Mas quando foi apresentado o amor de Deus, começa a cair por terra tudo. Cai por terra tudo, porque você sente um Deus diferente, né? E a renovação te apresenta esse Deus amor.
esse Deus que te ama, esse Deus que te acolhe. Ali começou o início da cura das minhas feridas, porque daí depois da experiência, os jovens que estavam lá, porque era tudo misturado, né? Jovens e adultos e pessoas idosas, éramos em 200 pessoas. Então começou o desejo de ressuscitar o grupo de jovens da paróquia. Em 87. 1987. Há 38 anos. Há 38 anos. E aí então começou a luta no grupo de jovens, né? Começou a luta no grupo de jovens, começamos a trabalhar no grupo de jovens, mas não era um grupo que vivia a espiritualidade da RCC. Não era. Né? É lógico que cada domingo era uma equipe que preparava o grupo. Quando era a minha preparação, então a gente fazia ali o fogo do Espírito Santo descer ali, né? Mas eu vivi uma vida, né? Eu já estava namorando, né? Apesar do estupro, a minha vida sexual foi bastante desregrada, só que a mágoa no meu coração, o desejo da vingança continuava. Eu não era feliz. Não era feliz porque tinha algo aqui dentro do meu coração que tinha que ser arrancado. E eu não me abria com ninguém, certo? Daí depois, então, no sábado à noite, porque era uma experiência fechada, que tem aquele momento de cura interior diante do Santíssimo, eu sei que eu apaguei. Estava lá rezando, veio alguém, colocou a mão na minha cabeça, eu apaguei. Que eu nem sabia o que era. Hoje nós sabemos. Hoje nós sabemos que é o repouso no Espírito, né? Sim. E ali então, eu ouvi alguém falando, nesse momento Jesus chama um jovem para ser sacerdócio. Eu falei, eu que não sou. Porque eu gostava de dançar, gostava de namorar, né, entendeu? Sair, dançar, curtir, né? Dançava muito bem, era samba, era pagode, era todas as músicas daquela época, né? Os passinhos, era uma coisa diferente de hoje em dia, né? E daí eu falei, eu que não sou. Só que daí o Senhor me incomodava, né? Ele me incomodava. A cada encontro as pessoas falavam assim, eu sinto que você vai ser padre. Eu não. Não é comigo. Não é comigo. Não é comigo. E essa foi essa luta, né? Daí comecei a fazer encontro vocacional na diocese, né? Na diocese, mas não me cativou. Não me cativou a diocese. Porque eu queria mais. Eu queria mais. E daí então conheci um homem maravilhoso chamado Padre Benedito Libânio, do PIMI. Eu falo que o Padre Benedito Libânio na minha vida foi um homem maravilhoso, porque ali então, com ele, com todo o trabalho, eu tomei a decisão de ir para o seminário. Mas o senhor não chegou a fazer o caminho no PIMI? Cheguei. Chegou a fazer o caminho. Sim, fiquei em Biporã durante 6 meses, depois em 1990, fui para Palhoça, Santa Catarina, que foi onde meu pai me mandou embora de casa. Seu pai mandou o senhor? Por quê? Porque não aceitava a minha vocação, nem minha mãe aceitava a minha vocação. Porque o filho caçula, eles têm aquela ideia, precisa cuidar dos pais. E eu sempre me sentia essa liberdade, né? Essa liberdade de sair, né? E foi onde eu fui para o seminário. Daí eu disse para o meu pai, sempre eu vou te honrar. Mas, antes de tudo, a obediência a Deus, né? A obediência a Deus. A obediência a Deus. E fui embora. Ele não me deixou sair pela porta da sala, tive que sair pelas portas do fundo, né? Me deserdou. Falei assim, não preciso do seu dinheiro, a única coisa que eu preciso é do tesouro maior, que é Jesus Cristo. Só que lá foi interessante, foi algo maravilhoso, porque lá eu conheci 2 padres muito abençoados, Padre Graciano Rota e Padre José Negre, que hoje é o bispo do Frei Gilson. Quando esse homem falou para mim que eu ia ser mandado embora do seminário, porque eu era antissocial no seminário, porque eu tinha o trauma do estupro, do abuso. O quarto era comunitário, com mais 2 seminaristas a dormir, então eu não dormia. Vivia deprimido, vivia triste. Entendeu? Vivia de mau humor. E ele percebeu. Daí contei tudo para ele. Eu abri todo o meu coração para ele. Ele me encaminhou para uma terapia. Né? Fiz a terapia durante 1 mês. E hoje Deus só colocou homens importantes na minha vida, viu?
Impressionante. Depois me colocou o padre Wilson, o padre Wilson, acho que de Yankee, que é o arcebispo de Florianópolis. Ele falou assim, olha, eu percebo que não tem nenhuma sequela na sua vida sexual, porém você vai ter que conviver com a sua delicadeza, porque você não foi educado por homens, você conviveu mais com as mulheres, com medo total. E aí então encaminhou para a direção espiritual, e daí depois o padre José Negri conhecia o padre Herculano, que era da congregação dos Deonianos, Sagrado Coração de Jesus. E o padre Herculano, carismático, maravilhoso, abençoado. O que ele fez comigo? 6 meses de cura interior. Entendi. 6 meses de cura interior. Ele acompanhou o senhor durante esses 6 meses trabalhando. Por isso que eu acho fundamental a cura interior. Ela é fundamental. Os grupos de oração hoje, eles necessitam ter uma equipe, um grupo de servos, de intercessores e de ministro da cura e libertação para trabalhar a cura interior. Porque eu, Padre Luiz, sou fruto da cura interior de um homem abençoado, chamado Padre Herculano. E padre, aí isso lá em Florianópolis? Em Brusque, Santa Catarina. E aí, o senhor foi estudar lá para vir para cá? Como foi isso? Daí então, eu machuquei a minha coluna, bastante, uma inflamação fortíssima no nervo ciático, né? E jogando bola. E sem contato com os pais? Qual? Os seus pais, nesse tempo? Na verdade, ainda? Sim. O meu pai já tinha se convertido. Porque eu levantava todo dia 3 horas da manhã para rezar, para fazer as minhas adorações e fazer o texto da Divina Misericórdia. Entendi. A minha mãe demorou um pouquinho. Mas minha mãe, lá naquele ano da minha ordenação, minha mãe que foi um pouquinho mais amolecendo o coração dela. Depois de 10 anos? Isso. Não, depois de 10 anos. Depois de 10 anos... Minha mãe sempre tinha esperança de eu voltar. Mas eu nunca dei esperança para eles. Porque não podia colocar a mão no arado. Entendi. Sim. Não podia. Sim. E o seu pai foi mais coração mole? Meu pai, sim. Meu pai, daí, a alegria muito imensa de me receber, né? Então, ele tinha uma alegria muito grande de me receber, entendeu? Mas, mãe é mãe, né? Mãe é tudo igual, só muda de endereço. E aí, então, foi esse trabalho. Daí, machuquei, conversando com o padre José Negri, né? Na época decidimos vir para Londrina, na época que era Dom Albano Cavalim. Marquei a conversa, fui conversar com o Dom Albano, ele me acolheu então na Arquidiocese de Londrina, porém sempre sofri os bullying. E o senhor veio por causa do problema na coluna? Na coluna, eu falo que Deus permitiu, porque o meu lugar era aqui em Londrina. Entendi. Deus, ele faz isso com a gente, né? Ele permite algo na nossa vida, a gente não entende que aquilo ali é uma permissão de Deus, é Deus que está permitindo algo na tua vida acontecer para te mostrar. Daí depois a gente vai perceber, interessante, precisei machucar a coluna, uma infecção terrível no nervo ciático, porque daí eu tinha que ficar repousando, um monte de coisa, e eu precisava da minha família, né? E daí então voltei, Dom Albano me acolheu, e daí me ordenei, sempre sofrendo os bullying, né? Sempre sofrendo os bullying, sempre ali. E daí depois, mas só que ainda não era curado. Padre, a ferida permanecia. Padre, o senhor falando porque eu sentia raiva das pessoas. O senhor falando aí de cura, de processo. E olha como o que vem aqui no meu coração, na minha mente agora. O que um encontro, o momento do batismo do Espírito Santo pode causar na vida de uma pessoa. Isso é muito sério. Você que nos acompanha, é interessante isso. Talvez eu falando, você não consiga assim entender. É só experimentando. Nós precisamos experimentar. O que o senhor fez foi experimentar. Sim. E aí houve um processo, né? Um processo, como o senhor falou, e de anos, né? De cura, de libertação, de consciência. Perfeito. Precisou ter pessoas muito maduras. Apresentando pessoas maduras nesse processo de cura. Maduras, que auxiliou o senhor chegar até onde Deus quis que o senhor chegasse. E é verdade, porque ele me mandou o Padre Benedito, me encaminhou para Palhoça, me encaminhou para Brusque, somente pessoas maravilhosas e abençoadas. Então, Deus, quando Ele quer curar uma pessoa, eu tenho algo comigo, Ele me tira daquele lugar. Sim. Ele me tira da zona de conforto. Porque zona de conforto não cura.
Não cura. não. Então ele me tirou da minha zona de conforto, me levou no lugar longe para ali iniciar o processo da cura. Abraão, né? Sai da Tua sai terra da e vai, né? Sem ele saber que era qual terra. e qual terra, como Sim. que ia, como que vivia Abraão. Exatamente. E padre, e aí eu acabei interrompendo o senhor, né? E aí o senhor foi ordenado em que ano? Eu fui ordenado dia 7 de fevereiro de 1999. 99. Só que ainda como padre eu tinha as minhas feridas que precisavam Isso, ser era curadas. isso que eu estava falando. Ainda não tinha Não. a cura por completo. Não tinha, porque na verdade toda pessoa que sofre o abuso, muitas coisas desequilibram na vida dela, né? A afetividade, a sexualidade, né? Nunca tive tendência para homossexualismo, jamais, sempre namorei, sempre gostei de mulher, né? E então, daí eu tive que fazer esse processo. Fui pároco na Vila Oliveira, Nossa Senhora Aparecida, fui pároco no Cafezal, paróquia de Santo Antônio, depois fiquei 6 meses na Auxiliadora, fui para o Santiago, fui na Jesus Cristo Libertador, e ali na Jesus Cristo Libertador conheci pessoas que me ajudaram todo o meu processo de cura. Depois de tudo, isso é importante para a gente falar com o pessoal. Ó, tive depressão, tive pânico, tive uma doença incurável no pulmão. Deus foi fazendo tudo isso. É importante que você que nos acompanha entender uma coisa. Às vezes a gente pensa que não há um processo na cura, né? E é muito mais a nossa disponibilidade Sim. em querer ser curado. Então assim, olha o senhor contando aqui, ó Wesley, minha experiência em 87, há 38 anos atrás. O senhor saiu da Cristo Libertador, o quê? 2 anos? 2023, né? 2024 foi o ano sabático. Isso, então faz aí menos de 2 anos. Exatamente. E aí o senhor falou que foi ali que o senhor apresentou outras pessoas. E aí é importante, né? Como é bom a gente ter esses sirineus, né? E tudo dentro da renovação. Toda pessoa ali, entendeu? Porque daí depois, no processo da cura, a minha mãe adoeceu. Né? E daí então, nesse processo da minha mãe enferma, eu saía toda semana, segunda-feira à noite, dormia com a minha mãe, cuidava dela na terça-feira o dia todo e vinha embora para Londrina na quarta. E daí um dia, né? Isso foi em fevereiro de 2022, bateram palma no portão, depois de mais de 40 anos. Daí eu percebi que depois de 40 anos eu não tinha sido curado ainda. Que a vingança ainda estava dentro do meu coração. Quem que era? O meu primo. Ei, meu Deus. Daí revivi toda a história, revivi tudo aquilo que tinha acontecido, né, o desejo de matá-lo, o desejo de brigar. E daí então, eu tinha a minha irmã tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, né? E ela pegou e falou assim, é o momento de você perdoá-lo. O senhor tem quantas irmãs? Somos em 4 irmãos. Uhum. 2 mulheres, meu irmão e eu sou mais novo. Uhum. E daí então, é o momento de perdoar. E naquele momento então, eu somente com a minha mãe estava no quarto, peguei e falei assim, agora você vai sentar aqui, você vai me ouvir, tudo aquilo que você me fez, tudo aquilo que você me fez sofrer, o que você causou dentro da minha alma, o que você causou na minha sexualidade, o que você causou em mim. Entendeu? E toda a família sabia ou só vocês? Não. Uhum. Somente os meus irmãos, entendeu? Meu pai e minha mãe, porque eu tinha medo de contar, né? Porque eu tinha medo daquilo que meu pai poderia fazer, porque meu pai era um italiano assim maravilhoso, mas sangue quente. Muito demais da conta, né? E aí então eu guardei isso para mim, né? Guardei. E padre, quantas pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, que passam por isso. Sim, exatamente. E é muito importante a gente falar sobre isso. Você talvez está nos acompanhando aí, talvez passou por essas ou outras coisas similares e ficam guardando, não sabem como trabalhar, onde buscar ajuda, como fazer e guardam isso consigo e estão aí mal, sim, feridos, feridos, machucados, emocionalmente, não vivendo bem com a sua família, às vezes até mesmo com o esposo, com a esposa, né? E aí conversei com ali tal, falei, olha, de tudo aquilo que você me fez, eu te perdoo. Te perdoo. E daí eu orei por ele, eu te abençoo
te perdoo e te amo. Eu te amo, te abençoo e perdoo. Eu te perdoo, te abençoo e te amo. E daí ele estava sofrendo, né? Porque estava acontecendo coisas muito terríveis dentro da casa dele, estava separado, estava com um monte de coisa, né? E daí então eu falei assim, se confessa. Eu quero tirar você do inferno e colocar você no paraíso. E daí eu abracei, né? Hoje ele está na cidade dele lá, eu aqui. E daí o ano passado eu vivi o ano sabático, né? Vivi muitas experiências de missão, pregando retiro de cura. Volto. Daí veio uma mulher chamada Lúcia de Toledo, uma intercessora e ministro de cura. Ela veio receber a oração do Padre Luiz, né? Tava o Wesley, tava o Lucas ali. E daí e essa Lúcia é uma mulher de Deus. Eu falo assim, você tem um celular do Espírito Santo, porque é impossível. Ela não me conhecia, não sabia quem eu era, entendeu? Ela veio receber a oração do Padre Luiz. Ela pegou e falou assim, eu quero dizer a você que eu estava rezando por esse momento, e o Espírito Santo me disse que o demônio acabou com você, com o seu intestino de novo, porque depois que aconteceu tudo isso, o meu intestino começou a sangrar. E foi toda a libertação que estava acontecendo. Então, quer dizer, aquele sangue saindo pelo meu intestino era a libertação que estava acontecendo. As mágoas, ressentimento, tudo aquilo que estava acontecendo. Ele falou assim, daí ela orou por mim, né? E depois daquele dia que ela veio, então eu senti a paz. E esse ano sabático meu foi uma bênção de Deus, porque eu pude pregar muitos retiros de cura e libertação, celebrei muitas missas, preguei em muitos grupos de oração, dei o meu testemunho de vida, né? Atendi muita gente em oração. Tudo isso graças ao quê? A renovação carismática católica. Não fala mal da renovação perto de mim, não, porque senão eu brigo. Então a renovação, ela me trouxe de novo para dentro, né? A renovação colocou pessoas que realmente viram a minha história, souberam da minha vida, das minhas feridas e me ajudaram hoje a ser curado, né? Então, muitas intercessoras e principalmente o Ministério da Cura e Libertação, principalmente essa mulher, né? Lúcia de Toledo, que veio de lá de Toledo, que para mim foi Deus que mandou, para realmente curar. E hoje eu falo do meu testemunho com muita tranquilidade, sem mágoa, feliz, na paz, com muita tranquilidade, porque tem algo comigo. Ninguém mais me adoece, não. Porque o Espírito Santo me curou. Padre, e olha, que maravilha a gente poder ter essa oportunidade de estar aqui com o senhor e o senhor partilhando a sua história aí. Uma história que não é fácil, né? Não é fácil de testemunhar. De contar, de testemunhar, de partilhar, porque... E eu acredito, padre, que à medida que o senhor está falando, as pessoas ouvindo, quantas pessoas queriam falar assim, poxa, eu queria ter essa coragem, não somente para contar para um público ali ouvir, mas para contar para um padre, para contar para um psicólogo, para um amigo. Então, quantas pessoas que têm carregado essa dor e não sabe por onde. E aí, padre, quem está passando por isso ou passou, o que o senhor diz? Qual o primeiro passo? O que fazer? Buscar um sacerdote para conversar, para fazer uma confissão, porque talvez tenha algo dentro do coração, da alma que precisa ser retirado, ser perdoado, né? Se tiver a coragem de buscar uma terapia, depois eu aconselho buscar o seu grupo de oração, buscar o ministério da cura e libertação, entendeu? Para que realmente essa pessoa possa realizar a cura interior. Ser acompanhada, né? Ser acompanhada, porque é necessário. Então, é a minha experiência, né? Então, Deus colocou, me levou para o Mato Grosso, me trouxe de volta, já estava tudo preparado ali pelo Espírito Santo de Deus, para mim fazer a experiência, todo esse caminho, né? As missas de cura, o cerco de Jericó, a minha experiência, a missão o ano passado, as pregações, o retiro, quer dizer, é Deus hoje usando você de algo que aconteceu para ajudar tantas outras pessoas a serem curadas. Então eu falo, o Espírito Santo, meu filho, é Ele mesmo, Ele entra, Ele quebra as barreiras, Ele quebra o coração, Ele quebra tudo mesmo para te fazer novo. Ele quebra o vaso, entendeu? Ou seja, e te faz um vaso novo. É Deus que pega aquele barro, às vezes o barro precisa ser socado, batido, entendeu? Para tirar todas as impurezas, para te fazer um homem novo. Então, a renovação entrou na minha vida para me tornar um homem novo. E eu quero dizer para você que nos acompanha que perto da sua casa, com certeza, tem uma igreja, tem uma paróquia, uma capela e tem um grupo de oração. E lá nesse grupo de oração,
assim como o Padre Luiz, quantos testemunhos são dados ali de pessoas que chegaram de uma forma e hoje estão em outras, em processo, já curadas completamente. E Padre, não deixe para amanhã o grupo que você pode ir hoje, tá? Sim. Não deixe. E Padre, o senhor falou aí de procurar uma confissão, de procurar um grupo de oração, de procurar um ministério para acompanhamento. Padre, até chegar nesse processo, precisa-se aí de ter alguns empurrões. Então, é importante esses sirineus, essas boas pessoas. Por isso eu falo aí pro pessoal, os servos que me acompanham, que me ouvem, eu falo assim, nós precisamos sair desse quadrado do templo. A gente precisa ao encontro das Nínives, como o Padre Marcelo disse na Assembleia. Nós precisamos desses lugares porque as pessoas estão necessitadas de ouvir a verdade. Uhum. Porque, na verdade, a pessoa também tem que ter essa coragem, né? Quando a gente dá o testemunho de toda a libertação, toda a restauração, não é para dizer, ó, eu sou melhor do que você. Não, o testemunho é para ajudar a pessoa também a buscar a sua cura, a buscar a ferida, né? Por isso que a renovação ela é tão perseguida. Por quê? Porque realmente a renovação ela faz, ela realiza, ela evangeliza, ela cura as pessoas. E o demônio não quer. O demônio, ele não quer pessoas curadas. Ele quer pessoas doentes, ele quer pessoas enfermas. Sim. Então vamos perseguir a renovação. Vamos perseguir aquele grupo. Vamos tentar destruir. E não pode. Mesmo que tenha 10, mesmo que tenha 15. Opa, persevera. Persevera. Porque eu vejo, eu tenho experiência aí, o senhor foi falando aí das suas missões, das experiências que o senhor viveu, mas a gente percebe que aonde é aquilo que a palavra diz, né? Aonde tem 2 ou mais ali, o Senhor está. E a graça acontece. Pode pedir o que quiseres que eu vos darei. A graça acontece. A gente olha assim, não imagina que ali é um lugar, um celeiro de graça, de conversões. A sua vocação nasceu dentro da renovação. De um encontro. Dentro de uma experiência de oração. Então, foi revelado, mesmo o senhor não querendo, não aceitando. Mesmo fugindo, com medo, né? Porque é o medo que estava ali dentro, né? Sim. O medo de ser julgado, de ser condenado. Então, eu procurei fugir, mas não teve jeito não, né? Padre, daí Deus coloca o Padre Benedito para dizer, olha, eu estou vendo que você tem vocação. Falei, não, acho que é somente o senhor que está vendo, né? Ô Padre, o senhor falou aqui do seu testemunho, que com certeza vai ajudar muitos. Vai salvar muitas vidas, porque às vezes está naquela situação que o padre falou dentro da história, no momento em que pensou em tirar a vida. Uhum. Isso é forte, né, Deus? É forte. É forte. É forte. Então você que nos acompanha, se você está com esse sentimento, eu quero te convidar. Entre em contato com a gente, procura a gente, manda uma mensagem, fala aí nas redes sociais, nos procura, que nós estamos dispostos, né, Padre? Com certeza. A ajudar para que você tenha a alegria de viver, porque o Espírito que o Senhor colocou em você é para que você tenha vida e vida em abundância. Isso aí, você pode mandar na descrição aqui das redes sociais da RCC, a gente pode indicar um grupo de oração mais perto da sua casa. Você fala o bairro que você mora, a gente pode indicar para você, ó, perto da sua casa tem esse grupo de oração, nessa paróquia, e você pode participar. Muito sério isso. Padre, o senhor falou muito da cura, do processo da cura interior, o senhor falou do Ministério de Cura e Libertação. Eu estou enganado ou o senhor tem algum relacionamento ainda também com exorcismo? Já participou? Como que é isso, Padre? Porque no meio da cura, o senhor deve ter tido inúmeras experiências. Com certeza. Na verdade, hoje, né, juntamente com o Padre Emanuel, o Padre Edivan, nós somos aí os exorcistas da arquidiocese, né? Então, quando a pessoa procura para conversar, achando que tem uma situação do demônio, então a gente faz o diagnóstico para ver se realmente ou é o demônio, ou é um problema emocional, e assim por diante, porque é necessário, né? Porque às vezes a pessoa, por isso que os servos têm que estar preparados para esse tipo de coisa também, de situação, porque precisa sentar com a pessoa, precisa ouvir a história, precisa fazer o diagnóstico, né? Então, a gente tem essa ligação, sim. Aqui, então, na arquidiocese, tem o senhor, o Padre Emanuel e o Padre Edivan. Exatamente. Que trabalhamos com isso daí. Que tem esse trabalho. Sim. E, Padre, existe? Existe, o demônio é real. Existe. Ele é sujo. Existem situações Sim, ele trabalha com a sujeira.
Porque é importante a gente falar isso, porque tem pessoas que talvez nos escutem e falam, não, isso aí é coisa de ficção. Não. Ele existe, é real, porque ele odeia o ser humano. Né? E por ele odiar o ser humano, ele vai fazer de tudo para tentar desviar a pessoa da eternidade. Então esse é o objetivo dele. Então ele age assim de forma suja mesmo, para tentar tirar as pessoas do caminho do céu. E padre, nós vivemos um tempo, né, que tudo é muito atraente, né? Sim, as e imagens. Tudo com facilidade atrai, e ao mesmo tempo tudo muito descartável. Sim. Quando a gente vem falar de um processo que pode ser longo, que a conversão não é de um dia para a noite, que eu preciso perdoar, e para perdoar eu preciso dar alguns passos. Como tratar disso numa sociedade imediatista? Ansiosa, né? Ansiosa, que querem tudo para ontem. Rápido. Porque, assim, quando o senhor que atende muitos, né? Imagina, chegam, padre, mas eu quero a solução para hoje. E fala, não, mas existe um processo. Como que é isso? Como lidar com isso? Como ajudar essas pessoas nessa ansiedade, nesse desespero? Porque só o Espírito Santo de Deus, né? Uhum. A cada dia basta o seu cuidado. A cada dia basta o seu cuidado. Exatamente. Porque se a pessoa tem pressa, eu vou dar um exemplo. A pessoa é vício das drogas ou do álcool. Ela entra dentro de uma clínica ou dentro de uma fazenda, tipo Domus Pater, Fazenda da Esperança. 9 meses é o processo de cura dela. 9 meses é o processo da gestação. Entendeu? Ah, tá bom, eu já estou bem, tal. Saiu no 5º mês. Não fez o processo. Saiu no 7º mês. Não fez o processo. Esse é o processo. Esse é o processo que Deus vai te curar. Então você precisa procurar um psicólogo, precisa procurar um psiquiatra, você precisa fazer isso, você entendeu? Você precisa procurar a igreja, você precisa ir na missa, você precisa confessar, você precisa ter uma vida sacramental para que Deus vai realizando o quê? A obra na tua vida. Deus não tem pressa. Né? Então a pessoa tem que ter o quê? A cada dia basta o seu cuidado. É a mesma coisa, falei hoje no programa hoje de manhã. As pessoas se adoecem fáceis, se magoam fáceis, têm ressentimento facilmente, né? Ah, aquela pessoa fez isso para ti, aquela pessoa falou de você. Olha, não quero saber. É problema dela. Hoje eu falava para uma pessoa esse dia, olha, é problema da pessoa que fez isso com você, não é problema teu. Ah, mas o meu coração está doendo. Porque você deu brecha para doer o teu coração. Então, eu tenho uma frase comigo, eu não permito que ninguém me adoeça. Entendeu? Vamos aprender isso? Vamos aprender todos isso. Diga aí, eu não permito que ninguém me adoeça. Ninguém tem o direito, né, padre, de entrar na minha vida e adoecer. E sair. Exatamente. Sem responsabilidade nenhuma. Eu vou rezar por ela, eu vou interceder, mas ela se vira, não quer caminhar comigo, não quer ser feliz, então vai procurar a tua vida. Vai procurar o teu barco, meu filho. Né? Entendeu? Eu vou rezar por você, vou interceder por você, mas você não quer caminhar comigo? Tchau. Procura outro lugar, você, entendeu? Não quer caminhar. Então eu não vou permitir que ninguém me adoeça. Ah, tal pessoa falou de você, falou da sua sexualidade. Não quero saber, que ela vai cuidar da vida dela. O importante é que Deus conhece o meu coração, sabe quem eu sou e sabe das minhas lutas, das minhas batalhas. Pronto. O resto, se tal pessoa... Porque é a mesma coisa, né? Está diante de você uma mulher com uma roupa meio complicada. Eu não vou olhar para aquela mulher. Por que eu vou olhar? A mesma coisa. Por que eu vou alimentar algo dentro da minha alma sabendo que aquela situação vai me adoecer? Eu vou viver a minha vida. Né? A história da galinha, é a história da águia que foi criada dentro do galinheiro. Sim. Não é? Sim, sim. Ela olhava todos os dias para o alto. Vendo as águias. Nossa, mas como eu quero ser como aquela águia lá. Mas ela nunca saiu do galinheiro. Vai ser galinha sempre, porque ela nunca saiu do galinheiro. E tem pessoas que ficam na sua zona de conforto, tá bom assim, não quero mexer. Porque você ser curado dói. Aquele que o Espírito Santo quer realizar dentro de você, fere, machuca, sangra, mas é necessário. É necessário, entendeu? É necessário o processo. Eu tenho que estar no processo. Porque as pessoas querem tudo já. E
assim não. E a vida não é assim. Com Deus existe um processo. Existe um processo e que às vezes, ou na sua grande maioria, exige de nós renúncia. Sim. Exige de nós compromisso, compreensão. É muito sério isso, gente. Então, você que nos acompanha aqui no Pode Incendiar, entenda que é para você isso, mas também entenda a nossa missão aqui como Renovação Carismática Católica. Nós temos essa missão, Padre, de fazer a cultura de Pentecoste correr. Sim. Então, o batismo no Espírito Santo, quando você recebe essa efusão, né, essa efusão do Espírito, mexe em coisas que nós não imaginamos que precisam ser mexidas. Exatamente. E aí causa tudo isso. Com certeza. Porque Deus nos quer por inteiro, para a eternidade. Quanto o adversário não quer que nós alcancemos aquilo que ele perdeu por decisão própria, né? E o batismo no Espírito te dá a força, né? A fortaleza para você viver, suportar aquela dor, suportar aquela perda, aquele sofrimento. E não é que durante o dia eu não vou ter um momento de tristeza, de cansaço, mas eu tenho que lembrar que eu sou batizado no Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vai me ajudando, vai me fortalecendo a caminhar, a seguir em frente, sabe? A não olhar para trás, a não olhar dos olhos, mas olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Então, o batismo, ele te dá alegria, o batismo te dá fortaleza, ele te dá discernimento, ele te dá sabedoria para você enfrentar tudo. Monsenhor Jonas Abib, no câncer, aquele homem tinha uma paz, uma alegria. E qual era o segredo? É o batismo no Espírito. Padre, o senhor não tem problema? Lógico que eu tenho. Opa, mas eu sou batizado no Espírito. Eu recebi esse batismo. E por esse batismo eu tenho que viver. Igual, como diz a palavra incendiar. Em João... Incendiar, igual como diz a palavra em João 3,16. De tal maneira, Deus amou o mundo que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça. Exatamente. Mas tenha a vida eterna. É a mesma coisa de Nicodemos, né? Mas como que eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe, nascer de novo? Tô velho. Nicodemos, nascer do alto. Então, o que é nascer do alto? É você ser batizado no Espírito. Sim. E viver, você entendeu? E não se importando com aquilo aqui. Olha, é viver a vida, ser feliz, sabe? A vida é preciosa pra gente ficar se preocupando com picuinhas, com coisinhas, com problemas, não. Ô padre, e é muito bom viver no Espírito, né? Graças a Deus. É muito bom viver no Espírito. Tem os seus frutos, alegria, paz, temperança, bondade. Meu Deus, Deus, na sua infinita misericórdia, não nos deixou só, enviou o seu Espírito para que nós pudéssemos aí sim ter coragem todos os dias, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de tribulação, nós temos a certeza que nós não estamos só. É muito bom, né? Exatamente. É muito bom. Com certeza. Povo de Deus. E esse batismo se renova todo dia, né? Cada Santa Missa, cada oração, sabe? Então, é rezar. Na música de louvor, música de clamor ao Espírito Santo. Então, é maravilhoso. É maravilhoso. Povo de Deus, você que já foi um dia num grupo de oração, deixou de ir por algum motivo. Preste atenção. Algum motivo ou alguém... Abre mão disso, volta a ter essa experiência, porque lá no grupo de oração é onde a gente vai lá fazer essa experiência dessa efusão. Toda semana nós estamos lá dizendo, olha, vem Espírito Santo. Aliás, nós ensinamos que é todos os dias, né, Padre? Vem Espírito Santo, vem nos auxiliar noite hoje. E dia. Vem nos auxiliar, o que nós vamos fazer juntos hoje, como nós podemos hoje vencer as dificuldades do dia. Como o senhor falou, para cada dia... Basta o seu cuidado. Basta o seu cuidado. Padre, eu falaria com o senhor... Acho que a noite toda. Horas e horas. E você deixa? Também. E você deixa? Também. Mas eu quero também... Hoje nós começamos o programa diferente. E já que nós temos o senhor aqui, nós queríamos que o senhor rezasse conosco, que o senhor conduzisse a oração, colocasse aí aquilo que Deus traz aí para aqueles que nos acompanham, para aquele que está nos ouvindo, e também para a Renovação Carismática. Eu quero dizer, para a Renovação Carismática aqui, com o Padre Luiz, eu quero que o senhor reforce esse força, vontade. Nós não podemos deixar o Espírito preso, engaiolado. A nossa missão é incendiar. Exatamente. Levar esse batismo, porque olha o que aconteceu aquela pessoa há 38 anos atrás, quando ela foi levar uma ficha de um encontro.
Ela foi incendiar a minha vida. Ela foi incendiar. E esse fogo não apagou. Não. E esse fogo não apagou. E nunca vai apagar, E nunca vai apagar, porque... e agora, livre da mágoa, agora ninguém segura mais, hein, padre? Ninguém segura mais, porque quando o perdão nos amarra. Sim. Aquele negócio, né? Dá um copo de veneno pra pessoa, mas quem bebe é você. Aí você pensa que tá fazendo mal pra ela, mas você tá fazendo mal pra você. Sim, porque as pessoas pensam que o mais importante do ser humano é o coração, mas não é. O mais importante é minha mente. E aonde que está a minha alma? Minha alma está aqui dentro. Está aqui dentro. Então, é aqui que eu vou trabalhar com o Espírito Santo aquilo que está aqui dentro. Os sentimentos ruins, mágoa, qualquer coisa ruim, eu vou trabalhar o quê? Com o Espírito Santo, porque eu sou batizado. E a carne é fraca. Opa, mas o Espírito Santo tem que prevalecer. Então, aqui dentro, eu vou trabalhar no Espírito Santo o que precisa ser trabalhado. E daí, então, aqui vai ser trabalhado. Por quê? Porque eu preciso trabalhar para que eu não faça esse caminho de trazer as coisas no meu coração. Por isso que, enquanto eu trabalho aqui, o Espírito Santo vai me tornar livre, uma águia. Entendeu? Que voa alto, que busca o sol, ou seja, que busca a Deus. Então, eu preciso ter muito... Aqui dentro tem que estar muito resolvido. Aqui dentro. Porque se aqui não está resolvido, meu filho, procura alguém para resolver para você. E a Bíblia vai falar sobre isso, né, padre? A corda, não me recordo o versículo, ela dobrada, ela é mais difícil de quebrar. Ela é mais difícil de romper, né? Por isso a importância de ter alguém. Sim. De ter alguém. Exatamente. De ter alguém que você possa confiar, se orientar. E pedir a Deus também que seja uma pessoa batizada no Espírito. Alguém que viva a experiência e que possa nos ajudar a mudar de vida. Quando o senhor ia falando, padre, eu lembrava muito da história de José no Egito. Passou por tudo aquilo, sofreu, Deus permitiu tudo aquilo, levou para lá, para que depois ele pudesse. Sim, mas só que José do Egito não saiu da promessa. Sim. Ele não saiu da promessa. Sim. Uhum. Ele teve um sonho, exatamente. Deus falou com ele. A promessa estava ali. Então eu não posso sair da promessa. Onde eu vou, a promessa vai comigo. Então ele estava ali na copa, a promessa estava com ele. Ele foi vendido, a promessa estava. No Egito, a promessa estava. Então por isso eu preciso ser fiel à promessa. Então Sempre eu tenho. Deus. Exatamente. Qual é a promessa? A eternidade. Amém. Então eu preciso estar na promessa. Amém. Reza por nós, Pai. Tá bom. Reza por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor vai tocando mesmo na mente de cada pessoa, nesta alma, curando de todos os pensamentos ruins, pensamentos negativos, para que essas pessoas sejam curadas pelo poder, pela graça do Santo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, te peço agora, vai tocando mesmo na alma dessas pessoas, libertando ela da tristeza, da solidão, do desânimo, Senhor, das mágoas, dos ressentimentos. Vai mesmo tocando nas pessoas que sofrem com a depressão, com o pânico, com a insônia, Senhor. Vai, Espírito Santo, colocando na vida, na alma dessas pessoas a tua alegria, o teu ânimo, a vontade de viver. Então cura, liberta e toca mesmo, Espírito Santo, com o seu toque do amor, da alegria, do ânimo. Quero orar agora pela sua vida espiritual, pessoas que se sentem angústia, solidão, às vezes se sentem sozinha. Eu quero que nesse momento o toque do Espírito Santo venha mesmo tocar em você neste momento, arrancando pela raiz a tua angústia, a sua solidão, a sua tristeza, que o Espírito Santo te dê a certeza de que você não está sozinho, de que você está sozinha. Não, o Senhor está com você, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Coloque a mão onde está a sua dor agora, a sua dor física, para que o sangue de Jesus agora goteje sobre essa dor, sobre essa enfermidade, sobre essa doença, e realizando mesmo o melhor para a sua vida. Quero nesse momento pedir que o sangue do Senhor goteja sobre a sua dor, te curando, te libertando, te restaurando, para que o Senhor faça o melhor na tua vida. Quero orar pela tua casa, para que o Senhor
venha mesmo olhando sobre a sua casa neste momento, libertando você de todos os males, todos os malefícios, de toda ação diabólica, para que você, a exemplo de Josué, possa profetizar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Quero colocar toda a renovação carismática, toda a coordenação arquidiocesana, todos os decanos, decanas, todos os ministérios, para que toda praga, toda maldição, todo malefício caia por terra agora, e que a renovação carismática católica possa levar mesmo com audácia, com coragem, o batismo do Espírito Santo. Peço agora que o Espírito Santo reavive cada servo, cada serva. Peço que o Espírito Santo reavive agora já, todos os grupos de oração. Amém. Principalmente aqueles grupos de oração onde aquele servo, aquela serva estão desanimando, estão se cansando. Batiza agora poderosamente, Espírito Santo, cada servo, cada serva. Batiza agora esses grupos de oração. Reaviva, 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 para que realmente cada grupo de oração possa levar o fogo do Espírito Santo em todos os lugares. Por isso, cura, liberta, que o Senhor realize a cura mental em você, a cura a cura emocional, que Ele realize a cura espiritual e a cura física. Amém, amém, amém. E tenha certeza que curas e libertações já estão acontecendo na sua vida. Amém, amém. Que graça poder estar aqui hoje. Muito obrigado, Padre. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Sei da sua correria. Vai sair daqui agora, vai já celebrar a missa. Exatamente. E muito bom tê-lo aqui conosco. Amém. Que o Senhor possa, assim, continuar. E algo que ficou muito forte também agora no final, assim: você se mantenha na promessa. Isso. Com certeza. Porque aquele que é fiel... A promessa, Deus honra. Honra. E porque Deus também não é homem para mentir. Exatamente. Ele cumpre as promessas. Não sei se já te prometeram e não cumpriram, mas Deus, quando Ele fala, Ele promete. Exatamente. O nosso podcast CDA tá chegando ao fim. Mas quarta-feira que vem nós estamos aqui de novo. E que você pega agora esse programa, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelo YouTube, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Chama alguém. Essa história de hoje, esse programa de hoje vai mudar a vida de muitos. Glória a Deus. Posso abençoar? Pode. Desça sobre você, a sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, povo. Até mais, gente bonita. Valeu, até o próximo.